Sim, o ser humano precisa se arrepender, óbvio. Mas quem leva o ser humano ao arrependimento? E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram ao Pai, dizendo: na verdade, até aos gentios, deu o Criador o arrependimento para a vida. Atos 11, 18. Deu o Criador o arrependimento para a vida. Quem é que concede as coisas? Tudo vem do Pai. Se hoje você é arrependido, ou se arrepende diariamente, crê diariamente, foi Ele que fez você ter essas coisas em você. Você era um ser humano caído. O detalhe é que você não tem nada para oferecer. Você não tem fé. Por isso que a fé mudou. Você vive em pecado e iniquidade. Por isso o arrependimento tem que ser dado a você. O outro ponto primeiro. Você tem que querer. Óbvio, o Evangelho me ensina. Quem é que opera esse querer no ser humano? O Criador que efetua em vós tanto querer como realizar. Segundo a sua boa vontade, não? Nossa, ser humano. Entenda. E isso é graça. Tudo que diz o contrário disso é blasfêmia e heresia. O nascer de novo é obra do Altíssimo. Assim como o arrependimento ou crer. O ser humano não participa da graça do Messias. Você não tem nada para oferecer. Você não participa da salvação. Entenda, o mundo e o ser humano foi criado para ele, por meio dele, para a glória dele. Porque dele são todas as coisas. Se você tem que fazer alguma coisa aqui para merecer a salvação, isso não é graça, meu irmão. Isso não é evangelho. Isso é heresia. Olha aqui, tem mais texto. Quem dá o arrependimento é o Pai. O Pai com a sua destra o elevou o príncipe e salvador, tá falando do Messias, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Atos 5, 31. O Criador é que dá as coisas, pessoal. Cuidado com o que você está se alimentando aí. Heresia. O fermento dos fariseus, cuidado. É um evangelho travestido de graça, mas não tem nada a ver com o evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro é esse aqui. Tudo é o Pai que concede. Por isso chama graça. Do contrário é meritocracia e méritos próprios. Então você vê, é obra do Pai e não do ser humano. Como poderia o ser humano que não entende as coisas do Altíssimo arrepender-se? A Bíblia fala que o ser humano, lá em Coríntios, antes da conversão, é homem natural. Ele não entende as coisas do Altíssimo. E as coisas se discernem espiritualmente, porque ele é homem natural. Não consegue compreender as coisas espirituais. Então como que o ser humano, antes da conversão, antes da regeneração, ele poderia entender as coisas do Altíssimo e se arrepender? Não tem como. Por isso, o novo nascimento vem primeiro, como já abordamos aqui nos outros vídeos. Olha só, o que acontece é esse gráfico aqui, ó. Eu vou explicar melhor os gráficos no próximo vídeo, tá? O sinergismo, que é uma heresia. Vamos aproximar um pouco mais. O sinergismo é uma heresia, tá? É a mesma coisa que a minha aqui, basicamente. O ser humano tá ali, tá morto. O Criador joga uma boia e espera o ser humano se salvar, né? Agarrar essa boia, é isso aí. Então assim, o sistema teológico arminiano. Agora o que é a graça? Monergista, ou seja, só tem um fazendo energia. O sinergismo, dois fazendo energia, né? Movendo energia. Ação de dois. Não, a graça é monergista, tá? Ou seja, só tem um agindo para salvar, porque você está morto, dele tem pecado aqui, ó. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vosso delito e pecados. Efésios 2:1, e também verso 5. Entenda isso.